Amém? Tudo bem com vocês? Quem está bem, diga amém. Se não estiver bem, vai sair daqui bem para a glória de Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. No nome de Jesus. Irmãos, nem todo mundo quer aceitar a palavra de Deus. Tem gente que gosta de uma palavra para massagear o seu ego. Infelizmente, se você frequenta a nossa igreja, pelo menos eu estou aqui 2 anos, não estou aqui para massagear o seu ego, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque se João Batista ele dizia algo e o povo não se machucava, mas tem gente dentro da igreja que tem um coraçãozinho de cristal. O que João Batista dizia? Raça de quem? De víbora. Mas Jesus também era duro, pastor, muito. E hoje você vai aprender o quê? Olha o que diz aqui, Evangelho de João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Jesus ele estava pregando. Os próprios que andavam com ele disseram o quê? Esse discurso está sendo o quê? Duro. Essa pregação está sendo uma pancada a Jesus. E aí nem todo mundo quer aceitar o quê? A palavra de Deus. Principalmente quando ela vem dura. Por que quando vem dura, pastor? Quando Deus fala contigo e você não aceita. Entra aqui e sai aonde? Do outro lado. Ou entra, é para mim? É eu mesmo? Por que o senhor está falando isso? No Evangelho de João aí, capítulo 3, versículo 17, diz assim, ó, Evangelho de João 3, 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus veio para salvar. Jesus ele veio para salvar. Salvar quem? Você. Mas como que Jesus vai salvar uma pessoa que ela anda em outros caminhos? Uma pessoa, meu irmão, que até mesmo ela anda de acordo com a sua própria vontade. Porque, meu irmão, eu te digo, Deus até tentou com Saul, mas ele viu uma hora que ele não queria, Saul não queria mudança. Tem pessoas assim, irmão, que a gente tenta, mas tem uma hora que você vê que ela não quer o quê? Mudança. E o que o Senhor faz, pastor? Eu não faço nada, mas a Bíblia diz que o próprio Deus ele corta, lança e joga onde? Fora. Porque todo aqueles que não é plantado na beira do ribeiro, o próprio Deus corta. E aí ele diz assim, ó, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por quem? Aí eu vou te dar um exemplo. Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Vamos lá? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse homem era um jovem rico, e esse homem ele faz uma pergunta para Jesus. Qual é a pergunta? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele chegou trazendo elogios para Jesus. Quando uma pessoa ela te elogia muito, meu irmão, pode ficar de orelha em pé. Sabe por quê? Porque uma hora ela vai fazer o quê? Ficar com raiva de você, vai ficar triste com você. Porque no dia que você chamar a atenção daquela pessoa, ela fica revoltada por aquilo que você chamou a atenção dela. Porque ele chegou trazendo o quê? Elogios. Falando, Jesus, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Por que, pastor, que ele falou assim? Olha como chegou a mulher de Ciro Fenício. A Bíblia fala que ela chegou, se prostrou diante de Jesus e adorou. Porque a sua filha estava em casa moribunda. Ele não. Ele chegou, se prostrou e fez uma pergunta. Ele elogiou quem? Jesus.
E ele elogiou como: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde, versículo 18. E Jesus ele disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é quem? Que é quem? Que é Deus. 19. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfaldarás alguém, honra o teu pai e que mais? E a tua mãe. Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus prega para aquele homem: conhece os mandamentos? Quer dizer, você conhece a palavra de Deus? E Jesus cita ali os mandamentos para aquele homem. E citou os mandamentos qual? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Versículo 20. E ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Guardou. Desde que da minha mocidade eu vivo isso, Senhor. Vivo a palavra. Vivo a palavra. Desde a minha mocidade. Desde que eu conheci a palavra, eu estou vivendo ela. E no versículo 21 diz assim: e Jesus, olhando para ele, o que ele fez? O amor. Olha para o pastor agora. O que Jesus olhou para aquele homem? Ele amou. Porque ele não tinha encontrado ninguém que falou para ele que guardava o quê? Os mandamentos. Então Jesus enxergou naquele homem o que, pastor? Uma potência. Aquele homem tinha tudo para dar certo como um discípulo, um apóstolo. Aquele homem tinha tudo para ser um grande homem de Deus. Mas deixa bem marcado, bem aqui. Por que Jesus o amou? Vamos saber por quê. Lá no Evangelho de João 14, 21. Vamos lá. Evangelho de João 14, 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por quem? De meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a quem? Então Jesus amou aquele homem porque ele guardava o quê? Os mandamentos. Que forte, né, irmão? Que maravilhoso. Jesus amou aquele homem porque ele guardava a palavra de Deus. Jesus disse: eu encontrei um homem que guarda a palavra, porque diz o quê? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a quem? Ele guardava os mandamentos. Mas voltando lá novamente, Marcos 10, 21 agora. E Jesus, olhando para ele, fez o quê? O amor. E lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tendes e dá aos pobres, e terás um tesouro aonde? No céu. E vem e faz o quê? E segue-me. Aonde que ele ia ter o quê, irmãos? Um tesouro aonde? No céu. Que maravilhoso, hein, irmão? Vende tudo que tu tens. Aí eu te pergunto: o que tem prendido você esses últimos dias? Ele falou que ele guardava os mandamentos, sim ou não? Aí eu dou meu dízimo. Vai te levar para o céu? Eu dou minha oferta. Vai te levar para o céu? Isso é uma consequência de um crente. É uma consequência de uma pessoa que é crente.
Mas tem gente que acha que ela dá o dízimo, dá a oferta, está tudo maravilhoso. Mas você está fazendo aquilo que Deus te chamou? Por quê, pastor? Algo prendia esse homem. Algo deixava ele recuado. Porque Jesus viu. Jesus olha para ele, ama por aquilo que ele falou e era verdade. Porque Jesus o amou. Mas Jesus disse: te falta uma coisa. Ah, pastor, para mim eu faço tudo isso. Eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço a obra. Mas falta uma coisa. Às vezes você está deixando o diabo te enganar com essas músicas mundanas. Falta você se libertar disso. Não, pastor, não ouço músicas mundanas. Mas muitas das vezes você vê, enxerga, olha, segue, tem prazer de procurar aquilo, e o diabo começa a te destruir e você nem percebe, porque o diabo ele não destrói as vinhas com raposas. O diabo destrói com o quê? Com as raposinhas. O que prendia esse homem eram as riquezas do mundo. O que prendia esse homem eram as riquezas do mundo, porque o versículo 22 diz, mas ele, contrariado com essa palavra, ele retirou-se como? Triste. A pessoa que é contrariada, ela não se torna mais a mesma. Quer conhecer alguém, irmãos? Quer? Contraria ela. No dia que você contrariar ela e dizer não, você se torna um demônio para ela, o diabo para ela. Sério. O diabo por quê, pastor? Porque você contrariou. Ele guardava os mandamentos. Quando Jesus contrariou, a Bíblia fala que ele se retirou como? Triste. Às vezes tem pessoas que pensam, o pastor é meu amigo. Sim, ele pode ser teu amigo, mas ele não tem que estar passando a mão na tua cabeça. Não, porque eu sou diferente. Não. O tratamento tem que ser igual. Assim como é igual para um membro, tem que ser para um obreiro, para um amigo que é outro amigo pastor. Por quê, pastor? Porque quando Jesus contrariou, ele se retirou triste, muito triste. Conhece alguém? Quer conhecer um filho? Quer conhecer sua filha? Fala não para ele. No dia que você falar não, você vai ter o que dentro de casa? Um leão, um bicho. Mas quando você faz os agrados dele, você é o melhor pastor, você é o melhor pai, a melhor mãe, você é o melhor obreiro. Chego lá, o meu obreiro, meu obreiro lá na porta. E aí, meu amigo? No dia que você disser para ele, larga o pecado, o que ele vai dizer? Oh Jesus, e agora? No dia que você disser, não pode, ele vai dizer o quê? Vai ficar triste com você. Porque aquele homem, ele chegou para Jesus como? Bom mestre, o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz, bom, senão um, que é quem? É Deus. Tem vezes que pessoas que ficam, mas pastor está jogando indireta. Não, foi a mesma coisa que eu preguei de manhã? Eu preguei de manhã outra coisa, não foi? Isso aqui eu preparei para a tarde e para a noite. A Júlia está aqui, os 3 cultos comigo. Mas ela viu, de manhã foi uma coisa, de tarde foi a mesma, e agora à noite é essa mesma. Contrariado. A Bíblia diz que ele se retira triste, porque possuía muitas propriedades. Aquilo que prendia ele era o quê? As riquezas. Ter dinheiro é pecado, pastor? Não é pecado. Por quê, pastor? Deus quer que você prospere muito, que você seja o maior dizimista desse bairro, que você seja o maior ofertante, mas não é para você ficar preso ao dinheiro, porque no dia que faltar, você fica perturbado,
você não dorme de noite. Porque tudo gira na sua vida o dinheiro. E a Bíblia deixa bem claro em 1 Timóteo, ou primeira epístola do apóstolo Paulo ao Timóteo 6,10. Deixa marcado aqui que vamos já voltar, tá? 6,10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns se desviarão da fé e se transpassarão a si mesmo com muitas o quê? Dores. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é bom, pastor? Sim, se você usar para uma boa causa. Mas o dinheiro também é ruim. Com o dinheiro você vai no bar e bebe. O dinheiro você vai no cabaré. E se prostitui. Sim ou não? Sim ou não? O dinheiro que você tem, dinheiro você vai numa boca, compra crack, cocaína, maconha. É ou não é verdade? Sim ou não? Com dinheiro você se droga. Com dinheiro você faz o que você quiser. Por isso que prendia aquele jovem, aquele rapaz, eram as propriedades que ele tinha. Ele perdeu muita coisa, irmão. Muita. Porque ele chegou com um objetivo diante de Jesus. Qual era o objetivo? Ter a vida eterna. A Bíblia diz, deixa bem claro para nós. A vontade de Deus qual é? Que todo homem seja o quê? Salvo. Essa é a verdadeira vontade de Deus. Mas a Bíblia também diz que Jesus veio ao mundo, mas o homem preferiu amar as trevas do que a luz. Amar as trevas como assim, pastor? Quando ele é contrariado. Quando diz, larga o pecado, larga o adultério, larga a bebida, larga o cigarro, a mentira. E a pessoa, ela fica, aquele mundo dela. Amanhã. O que você aprendeu na quarta? O Espírito Santo diz à igreja quando? Hoje. Aquilo que você pode fazer, meu irmão, faça hoje. Aquilo que você tem que deixar, deixe hoje. Jesus estava dando uma oportunidade para ele, era naquele momento. Vai e vende tudo que tu tendes e dá a quem? Aos pobres. Jesus estava falando com ele naquele momento. Por quê, pastor? Você vê, você vai lembrar de Abraão. Deus pediu algo para Abraão, pediu ou não pediu? O que ele pediu? O filho. Imagina só, Deus pedindo um filho, que era o Isaac, o filho da promessa. Abraão indo levar. Quando chega lá, o Isaac pergunta, o pai, cadê o holocausto? Ele diz, Deus proverá. Acontece o quê? Que quando ele vai, pega o cutelo e vai sacrificar o próprio filho, o anjo para, opa, Abraão, parabéns, o sacrifício está aí, olha para o lado. Estava ali um carneiro preparado para ser oferecido ao Senhor. Lógico que hoje Deus não vai pedir teu filho, mas Ele está pedindo o quê? Que você deixe aquilo que faz o quê? Você retroceder. Aquilo que você faz você olhar para onde? Para trás. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque, meu querido, aqui mesmo no capítulo 10 de Marcos, vamos passar agora adiante para o versículo 28, 10, 28. Olha o que diz aqui, Marcos 10, 28. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que Pedro disse? Nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim
E de que mais? E do evangelho. 30. Que não receba 100 vezes tanto. Já neste tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, e mãe, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, que mais? A vida eterna. Tudo o que ele queria. No mesmo versículo, Jesus explica. Tudo o que aquele jovem queria, ele promete dar 100 vezes mais. Mas o que tem prendido você, irmão? O que você tem sido contrariado e você tem resistido? Porque quando você resiste, você não está resistindo ao diabo. Você está fazendo ao contrário, que está lá em Tiago 4,7, resistindo a Deus, não ao diabo. Você sabe por quê? Porque quando você resiste a Deus, você perece. Por que, pastor, que o senhor está falando tudo isso? Ele promete te dar 100 vezes tanto. Mas se você não aceitar a palavra, vamos lá, volta lá em João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Passa por 66. E desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Não dá para andar com Jesus, não. É por isso que você vê muitas pessoas ficando para onde, irmão? Desculpa, moletas. Uma obra, meu irmão, não acaba na vida de alguém de uma hora para outra. A Bíblia deixa bem claro que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Começa de pouquinho em pouquinho. Pastor, por que o fulano parou de vir à igreja? Se você for conversar com o fulano ele vai te explicar que muitas das vezes ele ia à igreja empurrado por alguém. Mas no dia que deixaram de empurrar ele não andou nem para trás e nem para frente. Ele ficou estacionado. E muitos que estão ficando estacionados, o diabo está fazendo o que, pastor? O diabo está fazendo o quê? Roubando, matando e destruindo. Porque ele está alcançando, pastor. Sim. Nesse tempo aqui, Jesus ele tinha 70. Quantos discípulos? 70. Que tinha tudo para dar certo. Mas volta lá no Marcos 10, 22. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía quantas propriedades? Muitas propriedades. E a Bíblia deixa bem claro lá em Salmos 16:11 que na presença do Senhor há abundância de quê? De alegria. Esse homem não estava mais na presença do Senhor. Tem pessoas que você olha para ela, não tem mais aquele brilho de Deus. Por quê, pastor? Está apagado faz dias. Está escuro. É um discípulo. Sim. Discípulo é quem, pastor? É aquele que faz a obra? Não. É aquele que faz a vontade de Deus. Parou de fazer a vontade de Deus, ela começa a se apagar. Não tem mais luz. Por que, pastor, que não tem mais luz? Ela não tem mais prazer de fazer a obra, de vir à igreja, de sentir, parar e ouvir a palavra. Começa a chegar atrasado. Sentava no meio, está sentando lá atrás. Começa, meu irmão, viver outras coisas, né? Outras amizades. Antigamente ela tinha prazer de ter um amigo crente. E aí? Paz do Senhor.
Hoje não. Ele tem prazer. E aí, doido? Pode crer, na hora. Tamo junto. É? Outras vibes. E quem está de fora, vê. Enxerga. E a pessoa, ela não consegue ver. E muitos vão se dar conta quando morrer. E pastor, está repreendido, está amarrado. Por isso que a Bíblia diz: acorda, tu que dormes. Amém? Amém? Amém ou não amém? Então vamos aplaudir Jesus para acordar. Oh glória. Acorda tu que dormes. Vamos lá no João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse, as palavras que eu vos disse, são Espírito e vida. Jesus não estava pregando outra coisa. Jesus estava pregando a palavra de Deus. Esses dias eu vi um pregador fazendo assim, ó, falando: se você não quiser dar o dízimo, não dê. Não quiser dar a oferta, não dê. Se você pensa, se você está dando, que está me enriquecendo, sabe onde ele mandou botar? No nariz. Para não falar outra coisa. Eu fiquei assim. É verdade, né? Porque tem pessoas que pensam: o pastor está roubando. É só fazer aqui, ó, no Pix da igreja. Não cai na conta nem do missionário, nem do pastor Jaime, nem do pastor Diego. Cai na conta da igreja. Quantas vezes eu já vi pessoas falando: a minha mãe mesmo, quando eu me converti, fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. Hoje ela agradece a Deus porque eu estou aqui. Ela louva a Deus porque eu faço a obra de Deus. E quando você, meu querido, tem prazer de fazer a obra, você vê que mudanças na vida daquela pessoa. Eu ouvi 3 vezes, irmão, o pregador me falando isso, e eu parei para ouvir de novo. Eu disse: como é que é? De novo. Eu disse: ele não está errado não, ele está certo. Porque às vezes, meu irmão, a gente imagina 1000 maravilhas, 1000 coisas, mas aí passa aqui, ó, Jesus disse o quê? Eu vos disse, as palavras que eu te disse são Espírito e vida. Olha o 67. Então disse Jesus aos 12: queres vós também retirai-vos? Quer ir? Ó, vaza. Pode ir. Pode ir. Versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. A palavra que traz cura, libertação e principalmente a salvação. Quem tem Deus tem vida. Quem tem Deus tem palavra. Quem tem uma vida com Deus tem, meu irmão, uma vida com o Senhor. Porque aquele que perseverar até o fim, a Bíblia diz que esse será o quê? Salvo. Não diga: eu aceitei. Tem alguns que dizem: quando o pastor sair eu volto. Eu já vi isso. Já passei em igrejas assim. Eu entrei na igreja, veio um monte de gente. Aí eu achei estranho. Aí eu chamei uma moça, que ela fazia a obra. Ela disse: pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. No dia que o senhor contrariar esse povo, o senhor vai ser o demônio na vida deles, o diabo. Eu não acreditei, irmão, porque era a minha primeira igreja. Sabe quantos obreiros eu tinha lá na época? 45.
A metade da igreja era obreiro. A igreja, dia de quarta-feira, dava 100 pessoas, 120. Às vezes ficava gente do lado de fora. Que lindo, era lindo, maravilhoso ver aquela igreja cheia. Meu irmão, muita gente. Eu ficava, meu Deus, que bênção, hein? Mas aí comecei a contrariar 1, 2, 3, 4. Aí um foi chamando o outro. Aqueles que chegaram. Passou um ano, ela chega perto de mim e fala assim, ó, eu não lhe disse? Olha que eu te avisei. Agora o senhor conhece. Passou 3 anos, 4, 5, 6, 8 anos. Eu fui conversar com ela, ela me disse, pastor, eu lhe avisei naquele dia. O senhor não creu. Eu disse, realmente, me perdoe, eu reconheço o meu erro, eu não criei. Sabe quantos ficaram? De 45? 8. E tinha uma, meu irmão, que me perseguia feito o diabo. Eu ia fazer visita, parece que o demônio avisava ela, ia na minha frente. Você acredita? Chegava lá, não, a fulana já passou aqui. Eu disse, eu não acredito, Jesus. Já passou, irmã, já. Quem avisou ela que eu ia para cá? Depois eu descobri que tinha no meio deles, dos 8, um que era cagueta. Tive que tirar, ficou só 7. 7. Eu disse, meu Deus. Pastor, e a igreja continuava do mesmo jeito. Mas sabe por quê? Pedro, ele viu, ele reconheceu. Senhor, é só o Senhor que tem a minha bênção. O Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Me diz. Aí era 12, né? Houve um traidor, ficou quantos? 11. De 70 discípulos. Para você ver, irmão, o diabo está aí, roubando, matando e quer conhecer alguém? Contraria ela. Hoje à tarde eu até comentei, mas vou comentar de novo. Tinha uma irmã aqui na igreja, que teve um dia que eu preguei, não sei qual foi a vez, depois a irmã me falou, que eu preguei um domingo aqui que ela ficou se tremendo toda. E nesse dia Deus falou muito o coração dessa irmã. Ela dizia para essa irmã que ela contou, que eu preguei a vida dela. Eu nunca nem conversei com essa irmã, irmão, nunca na minha vida. E teve um dia que ela ouviu essa pregação e ela foi para casa. Ela disse que nunca mais pisava aqui na igreja, porque alguém tinha contado a vida dela para mim. Ela foi embora mesmo. Tentou ir para uma outra igreja chamada Mundial, não deu certo, ela foi para Adventista. Não sei se você soube, teve uma irmã que aconteceu um acidente num carro de lixo. Ela era daqui da igreja. E antes de ela falecer, ela conversou com a irmã daqui da igreja. Porque depois que ela faleceu, a irmã da igreja veio contar para mim, ó. Eu fiquei até triste na hora, irmão. Triste. Não foi comigo, mas eu fiquei triste pela irmã, sabe por que faleceu? Porque se ela tivesse vindo falar comigo, ela não tinha saído da igreja. Você sabe por quê? Porque ela fala que ela tinha perdoado. Se a pessoa tinha perdoado de verdade, a palavra bate, mas não ia doer mais. Não é verdade? Mas se doeu, ela não perdoou. Por isso que ela não ficou mais aqui. Ah, pastor, mas por quê? Ela tivesse ficado, pastor, eu queria conversar com o senhor pregou isso. Pastor, mas eu já perdoei. Aí eu ia perguntar para ela, de boca? Porque tem gente que perdoa só de boca. Ela falou para a irmã que há muito tempo no passado isso aconteceu. Mas eu falei do jeitinho que aconteceu. Não foi eu, foi Deus. Teve uma vez lá em Viana que um rapaz, ele quase me bate. Terminei o culto da família, ele chegou lá no altar e falou, o senhor estava lá no canto da rua lá de casa. Eu disse, eu não. Aí, o senhor viu eu brigando com a minha mulher. Eu vi, não, rapaz, tu tá doido. O senhor falou tudo que eu falei lá. Eu disse, meu amigo, te converte, tá? Te converte. Aí ele saiu triste nesse dia de lá.
muito triste. Domingo ele veio conversar comigo de novo. Ele falou: pastor, me perdoa, eu quero aceitar Jesus. E ele aceitou Jesus, se batizou, ele, a mulher, a filha. A filha tinha um problema de suor nas mãos, enorme, pingava assim o suor nas mãos, foi curada. Ele foi abençoado no serviço de vigilante, e Deus mudou a vida dele. Mas quando a gente quer mudança, a palavra vem, bate, e você, quando você é contrariado, você fica nessa, você fecha o coração. Aí se torna um jovem rico. Prefere ficar com o quê? Com a mágoa, a tristeza, o ódio, o rancor, do que ficar com a palavra de quem? De Deus. A Bíblia diz que ele saiu diante de Jesus como? Triste. Triste. Porque ele foi contrariado. Cuidado, irmão. Cuidado. É tudo que o diabo quer: roubar a tua bênção. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé para nós orar.